Engraçado, né? O mundo é muito hipócrita. Porque os homens podem ter várias mulheres e não é feio. Agora a mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso, da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Fala sério, né? A história mais ridícula que eu ouvi desses anos foram escritas por homens machistas que não deixavam nem as mulheres falar. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O pessoal já está com comentários aí interessantes. Daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês aqui, tá bom? Então, essa fala dela aqui é bastante icônica, né? Eu vou dar essa pausa. Esses homens machistas, que ela está dizendo que não deixavam as mulheres nem falar, o apóstolo Paulo deu uma ordenância para uma região, para a igreja de Corinto, de uma região, dizendo que era bom que as mulheres ficassem caladas, porque ali naquela região havia um problema. Paulo não mandou a igreja da galáxia que as mulheres viessem a se calar. Paulo não falou para as mulheres de Roma, para a igreja de Roma, que as mulheres viessem se calar. Paulo falou para as mulheres de Corinto se calar. No livro do Apocalipse, né, em que Deus deu ali a revelação para João, na ilha de Patmos, em nenhum momento Jesus mandou as mulheres se calar. Então, as mulheres foram ordenadas a se calar na região de Corinto, porque ali havia um problema. A maneira do povo daquela região servir a Deus passou por vários ensinamentos que Paulo deu, porque era uma igreja portuária, uma igreja problemática, que precisava de uma disciplina a mais, tamanha a adversidade e o pecado que havia naquele lugar. Entende? E não automaticamente que foi uma invenção que Paulo teve e que todas as regiões passou a ter também. Não, isso não tem nada a ver. E por aí você começa a ver o teor da conversa, o teor da fala. Vamos lá, vamos ouvir de novo. Presta atenção. O mundo é muito hipócrita. Porque os homens podem ter várias mulheres e não é feio. Agora a mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso, da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Fala sério, né? A história mais ridícula que eu ouvi desses anos foram escritas por homens machistas que não deixavam nem as mulheres falar. Olha só. Gente, e quem disse que Deus é pai? Por que ele não é mãe? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, olha a pergunta dela. Por que Deus é pai? Por que Deus não poderia ser mãe? São esses questionamentos, que na realidade não é questionamentos, mas são afrontas, que a gente começa a ver e a perceber que a pessoa, ela está mal. Ela não está bem. Ela não está passando por um momento de sanidade mental. A pessoa não está passando por um momento em que o seu entendimento espiritual está bem. Essa moça, ela está mal. Mais mal agora, que eu vou te mostrar. Ela está passando... Nesse vídeo aqui, que foi gravado há tempos atrás, ela estava passando por um momento de apostasia, de um engano, de uma mentira, de um trabalhar de Satanás de uma forma tão terrível na vida dela, ao ponto de que esses questionamentos colocam exatamente diante de mim, de você e de todos nós, a situação deplorável que ela se encontra. E não é simplesmente por causa da prática de prostituição, da prática de ser vendedora de amor. Não, não é isso. O problema é exatamente que ela está passando por um conflito mental, por um engano, por uma apostasia, que ela está permitindo isso acontecer e automaticamente arrastando muita gente junto com ela, que isso só revela que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Você compreende? Dá para você entender? Agora, eu quero colocar aqui esse vídeo, que é o desabafo, né? O desabafo da Andressa Urach, agora por último. Dá uma olhada, escuta só
e a gente vai comentando aqui. Na época que eu tava na igreja, eu tinha uma Porsche e eu doei a Porsche pra igreja, né? E hoje eu me arrependo, porque os bispos estão andando com a minha Porsche, né? Estão pagando de rico lá, mas tá tudo bem. Espero que a justiça seja feita, que a juíza julgue logo e que me devolva os meus bens, porque eu acho que é um estelionato da fé o que eles fazem, tá? Porque depois de 6 anos, eu entendi, lendo a Bíblia 3 vezes, que eles estão indo contra a palavra de Deus, porque o fé não se compra, milagres não se compra, mas enfim, isso é outra história. Deus me ajudou, eu consegui conquistar tudo que eu perdi. Tenho uma Porsche maravilhosa, linda, laranja, da Privacy, ainda toda adesivada. Então Deus realizou todos os meus sonhos nesse último ano. Todos. Eu tava muito feliz, que eu pensei, cara, agora eu vou pra política, porque lá eu vou fazer justiça, já que não tem político honesto, porque aqui é só roubo e só injustiça. Já que estou bem financeiramente, realizei os meus sonhos, os sonhos da minha família, viajei com eles, enfim. Pensei, agora, vamos lá, vamos brigar com esse povo aí, porque eu tenho coragem de bater de frente com eles. Mas, há um mês atrás, todas as empresas as quais eu investi, uma delas, tá? Eu investi e até hoje não me deu retorno, só tô perdendo dinheiro. Outra, o lucro é muito baixinho. Muito baixinho. Outra, eu tenho sócias que acham que eu não tenho que receber, porque eu sou investidora, então só elas que trabalham na mão de obra, elas acham que elas têm que receber. E aí, não recebi. E teve outra empresa, a qual eu quebrei, porque eu não tinha conhecimento, o aluguel era muito alto, o custo era muito alto, eu investi mais de R$500 mil na empresa, e a empresa quebrou. Aí eu fiz sociedade com um sócio pilantra, que me prometeu R$30 mil por mês se eu investisse o dinheiro, e o dinheiro foi pago uma parcela só, e depois ele falou que investiu o dinheiro, e depois ele falou que não podia me pagar, que ele estava com vários problemas, e eu fui perdoando, e resultado, tá me devendo até hoje. Outra empresa, eu tomei conhecimento só agora, que já estava 3 meses devendo para fornecedores, onde o meu nome estava quase sendo sujo, e eu não deixo meu nome ser sujo por nada, porque minha avó sempre dizia que o pobre só tem um nome, se sujar não come. Então, tudo começou a desmoronar. Todas as empresas a qual eu trabalhei 1 ano, que nem uma louca, que nem uma retardada, sacrifiquei meu caráter, sacrifiquei meu eu, sacrifiquei o resto que sobrava de algum tipo de dignidade que eu tinha, foi por água abaixo. E quando você vai pro fundo do poço, depois de ter feito tudo isso, porque você confiou em pessoas a quais você só ajudou, porque eu duvido que eles tenham coragem de falar alguma coisa do meu caráter, ou que eu não os ajudei. Entende? Só que o ser humano, ele é muito egoísta. E o meu coração se encheu de raiva, se encheu de ódio. De tanta raiva, de tanto ódio, eu adoeci. Eu tento ser boa. Eu tento não me vingar. Eu tento não pagar o mal com o mal. Só que eu tava de saco cheio e eu explodi. Xinguei todo mundo, baixei o nível, baixei a barraqueira, aquela pior da fazenda, entendeu? Porque sou humana. Não vem dizer que você não tem os seus momentos de barraco também, porque você também tem, que ninguém é de ferro, tá? Porque assim, uma coisa é você ser boa, outra é te fazerem de boba, é testarem a tua paciência. E eu tava tiririca da vida. E xinguei mesmo, falei mesmo, briguei mesmo. Então assim, eu já não tava mais naquele momento com tanta intensidade no meu trabalho, porque eu já tinha trabalhado muito durante 1 ano. Então eu tava trabalhando menos, até pra cuidar da minha saúde, né? Mas eu também acredito no mundo espiritual. E eu sei que eu fiz muitas inimizades, eu errei com pessoas também. E eu já fui do Ziriguidum. Eu já fui. Já fiz muita maldade, já fiz muito trabalho, entendeu? Funcionou. Só que todo esse mal voltou pra mim. Voltou pra mim. Já fiz pacto, todo mundo já leu meu livro e sabe dessa história, tá? Que eu quase morri em 2014, que eu vi o Espírito da Morte. Então ali eu conheci Jesus, tá? Eu achei que eu ficaria convertida pra sempre. Só que não foi o que aconteceu. Não foi. Eu caí. E aí? Sou pecadora, sou falha. Eu prefiro dizer pra Deus, Senhor, sou pecadora, do que ser hipócrita e dizer, ai, sou santa. Porque não sou. E foi feito, sim, um trabalho pra mim, tá? Porque eu sei, tá bom? Tenho uma conexão muito forte com Deus. O próprio Pai usou pessoas, me revelou, enfim. E eu tinha a opção de pagar o mal com o mal. E eu, com muita raiva, com muito ódio no meu coração, lutei contra o meu eu. E disse, Senhor, eu gostaria de vingança. Eu gostaria de vingança. Mas eu sei que se eu me vingar, eu não vou me curar. Porque eu estou adoecendo. Os meus ossos estão doendo, meu coração está doendo, eu tô com raiva, eu tô com ódio. E eu sei que não é a tua vontade.
A tua vontade é que eu tenha paz. A tua vontade é que eu perdoe quem me fez mal. Mas eu sou humana, então me ajuda, socorro. Socorro. E peço pra você, que tá na fé, que tá de pé, que ore por mim, pra me tirar essa raiva, esse ódio do meu coração. Uma pessoa de Deus, quando vê alguém caído, ela ora por essa pessoa. Ela não profere maldição. Eu fiz essa língua aqui pra provar pros religiosos que essa linguinha aqui de cobra não faz mal pra ninguém. Já a língua de religiosos hipócritas matam vidas. Eu tatuei todo o meu corpo pra mostrar que o que vale é o meu coração. O meu coração. E agora, os religiosos falam. Ela se afastou de Deus. É a mão de Deus sobre ela. Sim, Deus permitiu eu perder tudo pra mostrar pra vocês, pra você não confiar no homem. Porque os sócios traem. Quando for ter empresa, tenha empresa sozinho quando você tiver tempo pra cuidar. Tanto que agora estou indo para o sul pra cuidar do meu mercado, pra tentar reerguer o meu mercado, pra trabalhar. Entendeu? Pra colocar a mão, porque Deus disse que vai honrar o trabalho das nossas mãos. E eu sei que tudo que eu boto a mão, Deus abençoa porque Ele é comigo. Você gostando ou não, Deus é comigo. Mas não porque eu mereço. Eu não mereço. Eu não mereço misericórdia, eu não mereço salvação. Mas Ele se agrada do quê? Da minha sinceridade. De dizer pra Ele que sem Ele eu não sou nada. E sabe por que eu queria me matar? Sabe por que eu queria me matar? Vou te responder. Porque eu não me acho digna do amor dele. Eu acho que a missão que ele me deu é muito grande. E eu sou muito falha. E eu não tenho mais apego a nada desse mundo. Porque tudo desse mundo eu já tive. Mas eu não quero fazer o que é errado. Eu tinha a oportunidade de fazer PG. Me ofereceram 50 mil e eu neguei. Porque eu não quero que ninguém toque no meu corpo. Eu não quero isso. Eu achei que eu poderia agora sair do conteúdo adulto por causa das minhas empresas. Só que os homens, as quais eu confiei, me quebraram. E eu me revoltei. Eu tava com raiva, eu tava com ódio, porque eu pensei, pô, agora eu vou pra política, eu vou poder ajudar as pessoas, eu vou fazer leis justas nesse país, vou bater de frente com essas bostas desses políticos. E tudo desmoronou. E eu disse, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui. Porque... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Interessante, gente, que a própria Andressa se refuta. Porque ela falou diversas vezes que Deus a fez prosperar a partir do conteúdo adulto. Isso é uma afronta diante de Deus. Deus não viola os seus valores para abençoar alguém. Se na palavra ele reprova esse tipo de prática, esse tipo de conteúdo, como é que Deus vai abençoar alguém mediante essa prática? Responde para mim aí. E agora ela fala que fizeram macumba para ela e por isso ela está perdendo tudo. Que isso é para Deus mostrar que ela não deve confiar no homem. E não faz o menor sentido. Já imaginou Deus prosperar alguém, dar um carro para alguém, e aí alguém faz uma macumba para essa pessoa e a pessoa perde o carro que Deus deu? Então isso até sinaliza que a macumba foi mais forte que Deus. Se a Andressa diz que é abençoada por Deus, que está debaixo da proteção de Deus, como é que uma macumba está fazendo ela perder tudo? Isso não testifica contra ela. E mais uma vez aquele discurso falacioso, vergonhoso, e eu creio que é uma autoenganação. Ela mesma está enganada com isso. Ah, eu amo Jesus e Ele se agrada da minha sinceridade porque eu falo que eu sou pecadora, que eu sou falha. Gente, a sinceridade não significa nada se você não tiver uma mudança de comportamento. Imagina uma mulher, um homem que chegar para sua esposa e falar assim, olha, amor, eu estou te traindo. E aí a mulher fala, não, tudo bem, beleza, mas e aí? Olha, eu vou continuar te traindo, só estou sendo sincero, tá? Sabe, não tem uma mudança, não muda o comportamento. Essa sinceridade assim não significa nada. É isso que a Andressa faz, ela diz, Deus, eu sou pecadora, eu estou errada mesmo, eu sou falha, mas não quer mudar, não quer se arrepender do pecado, não quer mudar de postura. O que isso significa para Deus? É igual você ter um exame, um diagnóstico, uma doença, e você não se tratar para a doença. O exame não adianta, o exame não muda a tua realidade. O que muda é você fazer alguma coisa, ter algum tratamento para tratar essa doença. O exame apenas aponta para você uma direção. Olha, você tem isso e você deve fazer isso aqui. O protocolo é esse. Então, infelizmente, ela continua presa nessas ilusões de que por ela ser sincera e reconhecer sua falha, que isso é suficiente para Deus, e não é. Deus quer que o ser humano se arrependa. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos. E arrependimento se arremete à mudança de postura, de conduta. E quando ela fala que deixou de ser uma GP
né, uma garota de programa e que quer sair do conteúdo adulto, isso sinaliza que ela própria entende que isso não é bom, isso não é o ideal para ela. Não é o ideal. E se não é o ideal, por que persistir nisso? E outra falácia da Andressa. Ela disse que não é apegada a nada nessa vida, não é apegada às coisas dessa vida. Se não fosse apegada às coisas dessa vida, ela já tinha saído do conteúdo adulto. O que ela ganhou de dinheiro agora, um dos mercados que ela abriu, ela poderia muito bem abrir um negócio e viver desse negócio. Só que ela sabe que o dinheiro vai entrar muito mais devagar nesse negócio. Agora eu quero mostrar para vocês algo que, com certeza, vai alegrar o coração de todos aqueles que nos ajudaram nessa missão. Dá uma olhada. Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni, estou aqui já com a irmã para poder fazer aqui a entrega da carinha, colchão e um favo de ovo. E eu estou muito feliz, quero aqui agradecer a todos quanto contribuíram para poder nos apoiar nesta missão. Que Deus possa vos abençoar, recompensar a vocês de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Continue aqui nos apoiando nesta missão, que Deus possa fortalecer a vida de todos vocês. Essa irmã percorria muitos quilômetros para fazer seus negócios, para sustentar aqui a sua família. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos aqui conquistar essa vitória. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, em nome de Jesus. Então ela, na dificuldade que ela tem, ela caminha vários quilômetros para resolver as questões da casa, né? E tudo mais. E agora, ela não vai mais rastejando, né? Ela vai assim, ó. Olha só. Olha que glória de Deus. Que glória de Deus. Agora o Pets Games deve ter chegado agora, né? Eu não julgo ele, tá? E peço até que os moderadores não o bloqueiem. Se tiverem o bloqueado, por favor, desbloqueiem ele aí, tá? Porque eu não julgo ele. O que acontece com o Pets Games? A Andressa Urach, ela foi um pivô no Brasil de manchar a Igreja de Cristo. Por quê, gente? Em todos os lugares existem, né? Existem os bons e os maus. O que eu não posso fazer é generalizar. Porque o que as pessoas fazem é generalizar. E não dá para generalizar. Porque no meio dos ruins tem os bons. Aqui, meu amigo, eu não sei o teu nome, né? Eu não sei o teu nome, mas diariamente nós estamos aqui prestando contas de todo o trabalho que nós temos feito. Olha só a mudança, o alívio que nós trouxemos para a vida da nossa irmã. E a Bíblia diz que aquele que dá alívio aos outros, essa pessoa também receberá alívio. Então, os irmãos têm enviado aquilo que está dentro das suas condições. Alguns enviam um pouco mais, outros um pouco menos. Outros, dentro da sua condição, enviam 10, 100, 500, 1.000, R$1 que seja, mas nós não estamos pedindo para você tirar todo o seu dinheiro, sabe, fazer empréstimo ou tirar o pão da mesa dos seus filhos e mandar para cá. Não, é aquilo que está dentro da sua condição. Tem pessoas que começaram contribuindo um pouquinho, hoje já contribuem muito, sabe? Nós estamos aqui fazendo o que nós somos chamados para ser feito. Agora tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês, dá uma olhada nisso aqui. De graça, Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni, estou aqui com o irmão Antônio, ele tem esse problema nas mãos e também no pé, nasceu aqui sem um dos membros no seu pé aí, e essa é a esposa dele, a irmã Delfina, que também nasceu aqui com todos os membros completos, mas acabou sendo picado aqui com uma serpente e acabaram amputando o pé dela. Meu Deus. E ela agora anda por ajuda desta muleta, estão aqui cuidando de uma criança que não está sendo fácil procurar aqui e conseguir alimento. E eles estão aqui pedindo um socorro, uma ajuda de uma cesta básica, e queremos também arrumar condições para comprarmos para ela uma carinha de roda, aquela em forma de bicicleta que demos à irmã lá nos dias passados, ontem, né? E estou aqui fazendo este vídeo pedindo socorro aos irmãos. Você que pode, nos ajude para podermos socorrer esta família e que Deus possa te abençoar e te recompensar no nome de Jesus. É muito triste, né? Essa questão, essa criança comendo uma papa de milho moído, né? Você está vendo aí, né? Moeram milho, pisaram, quem sabe, amassaram, né? Quebraram ele no pilão e fez como se fosse uma papa, uma quirela ali e jogou água dentro. E é o que a menina está comendo, né? Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Olha aí.
a criança comendo essa papa de milho, né? É muito triste, né? Que cena mais dolorosa, né? De se ver. Eu peço a você, encarecidamente, olhe para essa família, olhe para essa criança, olhe para essa mãe, para esse homem, né? São pessoas que estão frequentando lá a igreja em Amatanda e não tem absolutamente nada, tá? Você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo. Vamos comprar arroz para eles, feijão, né? Farinha de milho, né? Fubá para eles fazerem o shima. Vamos comprar sabão para lavar roupas, carne de soja, que vem uns pacotão grande, né? Vamos comprar azeite também para essa família. Vamos ajudar essa família no nome de Jesus. E se você não conseguir hoje, né? Amanhã que é domingo, na semana que vem, mas faça por essa família o que você desejaria que alguém fizesse por você, se você estivesse no lugar dessa família. Para pensar, você que é mãe, você olhar para a tua criança e você só ter, sabe, uns grãozinhos de milho que foi pilado, né, batido ali no pilão para mexer com água e dar para uma criança. Então você olha para o marido, você que é mãe, que é esposa, e você vê o homem inválido, as mãos atrofiadas, pés totalmente atrofiados, né? E de contrapartida, o marido olha para a mulher que batalhava todo dia e diz assim: e agora? Ela na correria, lutando por mim e pela nossa filha, foi picada por uma serpente venenosa. Tem muita serpente aí nesse lugar, gente, muita serpente nesse lugar. Aí tem uma serpente, dois tipos de serpente terríveis aí. Uma é a mamba negra do deserto e a outra é um tipo de serpente parecido com aquela cobra que tem aqui nos Pantanais e na Amazônia, chamada bico de jaca, que essa cobra ela tem 2 chifres. É uma coisa tenebrosa mesmo essa cobra. E até leões, né, animais grandes, quando é picado por essas serpentes, se não morrer, perde parte do corpo, né, como essa senhora perdeu. Então, graças a Deus que o veneno da serpente não entrou na corrente sanguínea dela. Porque se não entrasse, não teria tempo nem de chegar nos médicos. Não daria tempo dela chegar nos médicos. Graças a Deus que não entrou na corrente sanguínea dela, né? Então, é isso. Eu peço a vocês, em nome de Jesus, nos ajude nesse desafio de ajudar essa família, porque eu tenho certeza que Deus vai te recompensar e você pode ter certeza disso. Deus vai abençoar o seu pão, a sua água, o fruto do seu trabalho, no nome de Jesus. Você pode ter certeza. É muito gratificante, né, fazer isso aqui que eu vou te mostrar aqui agora. Olha como é gratificante isso aqui, ó. Povo da fé, nós estamos hoje aqui em Amatanda, mais uma refeição, né, onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está, delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os nossos mantenedores, você que tem ofertado nessa obra. Nos ajude, essa obra não pode parar. Os dados vai estar aqui no vídeo para você fazer a sua semeadura. Adote uma criança, nos ajude nessa missão, compartilhe o nosso vídeo, salva nos favoritos, deixa o coraçãozinho, um comentário, vai nos ajudar muito também a levar esse projeto à frente para mais pessoas. Deus abençoe. Antes desse sorriso, olha só, isso aí é vida, né? Ajudar crianças, idosos, né? Socorrer animais indefesos. Para mim, é uma das atitudes que é o próprio Jesus agindo dentro de nós. Para quem ajuda idosos, crianças e animais indefesos, essas pessoas, meus irmãos, é a verdadeira partícula de Cristo na face da terra. Em contrapartida, quem despreza e desdenha crianças, idosos e animais indefesos são pessoas que precisam rever os seus conceitos. Isso é o que eu entendo falando de uma maneira bíblica, tá? E é isso que nós vamos continuar fazendo
até a nossa senha ser chamada. Nós vamos continuar fazendo, né? Antes de chegarmos lá, olha o que eles comiam aqui, ó. Dá uma olhada. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando aqui, estava fazendo uma visita e veja que o arroz que ele com preparou massa espraguete, tão lindo, gente. com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas. E não é só isso não. Olha aqui, ó, os caramujos venenosos que eles cozinham para comer. A mãe cozinhando para dar para os seus filhos. E aí no lugar disso agora eles estão comendo o quê? Isso aqui, ó. Não há nada, não há dinheiro que pague uma cena como essa. Isso é generosidade, prato cheio. Feijão bonito e temperado igual nós comemos em casa. Frango bonito e temperado igual nós fazemos para nossa família. Arroz bem preparado. Olha o prato. Que lindo para as crianças. É isso. Daqui dessa terra não se leva absolutamente nada, a não ser as boas obras ou as más obras. Obras não salvam, mas elas nos acompanharão perante o Eterno, porque são elas as responsáveis pelos galardões. Essa é a realidade. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Ah, também as obras é responsável pela tortura e pelos flagelos da condenação eterna. Então é isso, vai nos acompanhar. O ímpio acompanhará ele as suas obras ímpias. Aquele que serve a Deus acompanhará ele e ela as suas obras de generosidade. Tá? Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada na serventia do nosso veículo, da nossa viatura missionária. Fé, meus irmãos, terminamos o culto aqui. Veja aqui o quão útil está sendo aqui esse veículo, muito útil mesmo. Essa é a nova base, estamos conseguindo visitar todas as congregações. Essa semana quase toda estamos aqui na escoreria, fazendo culto, fazendo missões. E apesar que a carinha é pequena, mas pelo menos já está ajudando aqui, né? Bastante, está ajudando e muito bem. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos os irmãos que me ajudaram aqui na contribuição para a compra aqui do veículo. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, né? Graças a Deus temos o veículo para fazer a coisa. Olha aqui, ó, o veículo que levou o colchão, os ovos, a cesta básica e a carrinha de roda para a nossa irmã. Dá uma olhada. De roda para a nossa irmã que eu mostrei aos irmãos há dias anterior, que ela percorre muitos quilômetros para fazer seus negócios, para sustentar o seu filho e acaba não conseguindo exatamente por conta de não ter uma carinha de roda. E hoje o Ministério e o Povo da Fé nos ajudaram aqui na compra de carinha e não só levamos aqui um favo de ovo, e também levamos aqui um colchão. E eu quero agradecer a todos vocês. E você que sentir de coração em poder ainda apoiar na compra de uma cesta básica, nós estaremos agradecendo de coração. Que Deus possa te recompensar e te abençoar. É muita família, meus irmãos, necessitando, mas eu creio que iremos conseguir fazer segundo as nossas condições e pedindo também a vossa colaboração, que os irmãos que nunca se cansaram em poder nos apoiar aqui em Moçambique, que Deus possa vos recompensar, multiplicar na vida de todos vocês, em nome de Jesus, e desejamos aqui feliz quinta-feira para todos vocês. Tem essa condição aqui também, De graça, gente, ó. Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni, estou aqui na casa da irmã Dominga e a menina Francisca, que é filha desta mãe, e ela cuida de 2 crianças e estão aqui passando uma dificuldade. A outra criança foi lá tentar pedir mandioca para conseguir fazer o almoço, né? E ela está aqui realmente precisando de muito apoio, uma cesta básica, um colchão, dorme aqui nessa esteira e as condições, meus irmãos, é meio difícil, né? Mas eu creio que Deus irá dar vitória. Você que nos acompanha juntamente com o pastor Giovanni Dia, se sentir de coração em poder apoiar essa família, eu estarei agradecendo de coração. Veja as... São várias situações, gente, que carecem, né, da nossa ajuda, são várias frentes, e é por isso que eu conto com a ajuda de todos, para que a gente consiga, então, fazer o trabalho acontecer, e eu entendo que juntos nós somos mais fortes. Saiba que não será em vão o teu sacrifício, a tua ajuda, a tua semente. Lembrando a todos que no dia 30 agora de maio, nós estaremos aqui para o jejum em pró salvação da família, tá bom? E eu conto com a presença de todos para nós jejuarmos pela nossa casa, pela nossa família. Eu quero colocar aqui uma canção para aqueles que não conhecem o ministério. Pastor, eu estou aqui pela primeira vez, eu não conheço ainda o trabalho de vocês, eu gostaria muito
de conhecer o trabalho, né, que vocês têm desenvolvido aí em Moçambique. E eu vou colocar para vocês esse vídeo. A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir, e as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos, ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos, pra uma grande plantação fazemos, e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025.
Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do povo da fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.